Sejam muito bem-vindas! Quantas refeições o meu bebê de 6 meses deve fazer? Você sabe a resposta? Bom, eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Essa, sem sombra de dúvidas, já foi uma dúvida aí para você que é mãe e participa do processo da introdução alimentar do seu filho. Bom, e qual é a resposta dessa pergunta? A resposta é depende. Sim, depende. Por quê? Dentro do primeiro mês, dentro ali do 6º mês, a gente precisa entender que semana a semana, dentro da nossa metodologia, né, o método HIA, Hora da Introdução Alimentar, onde aí, baseado em evidência científica, nas minhas pós-graduações, e os mais de 3.000 pacientes que já passaram aqui no meu consultório em processo de introdução alimentar, a gente desenvolveu, certo? Então, como que funciona essa rotina de refeições do bebê, certo? Antes de mais nada, até mesmo é importante a gente lembrar que até o primeiro ano de vida, independente do número de refeições, o principal aporte calórico do seu bebê será aleitamento materno, certo? A dieta é complementar aquele alimento, certo? A dieta vai ser complementar ao aleitamento, certo? Então lembre-se, a principal fonte calórica até 1 ano, leite materno, tá? Então como funciona o primeiro mês da introdução alimentar? E isso é fundamental vocês entenderem alguns conceitos para que vocês aprendam que durante o processo, e por que eu uso bastante essa palavra processo? Porque são momentos de aprendizado do seu bebê. Assim como lá atrás ele aprendeu a mamar, agora ele está aprendendo a comer. Isso faz diferença total, né? É um momento de aprendizado, por isso que as metodologias aí vão te ajudar durante esse processo, certo? Bom, primeira semana, então, do 6º mês, o que eu vou ofertar para o meu bebê? Vou ofertar frutas. Mas, doutor, não posso dar arroz e feijão logo de cara? Não é recomendado. Por quê? Porque as frutas. Lembra que eu acabei de falar? O principal aporte calórico é o quê? Leite materno. Frutas têm um baixo aporte calórico, né? E o segundo motivo é porque frutas contêm fibras. E aquele intestino do seu bebê que também está aprendendo a funcionar com outros alimentos que não leite materno, vai ter uma melhor capacidade de absorção e de digestão às fibras. Então lembra a nossa regrinha dos Fs aí, né? Como que eu melhoro as fezes? Aumentando as fibras fornecidas pelas frutas, certo? Então, primeira semana, eu vou ofertar uma fruta para o meu bebê pela manhã, tá? Lembrando que a dieta é complementar, então eu não vou ofertar aquela fruta no horário que normalmente o meu bebê mama, certo? Porque isso vai gerar mais desconforto, o bebê talvez não esteja tão receptivo àquela novidade naquele momento, porque ele está acostumado a mamar aquele horário, certo? Então essa rotina alimentar vai sendo moldada semana a semana para que o seu bebê aprenda, para que o seu bebê evolua dentro da idade dele, dentro de semana a semana no 6º mês, certo? Como vai ser essa fruta? Amassada ou raspada? Nada batido, nada triturado, nada peneirado. Esquece aquela chupeta com peneira, por favor. Por quê? Qual é o motivo de eu iniciar com as frutas, como a gente acabou de falar? Fibras e baixo teor calórico. Se eu bato uma fruta, eu estou perdendo as fibras. Se eu bato várias frutas, eu estou aumentando o aporte calórico. Isso vai atrapalhar a rotina alimentar do meu bebê e até mesmo o aleitamento. Perceberam como faz diferença dentro do processo? Por isso que sucos de frutas só depois de 1 ano. Então vão anotando as dicas aí, tá? Então, primeira semana, uma fruta pela manhã, amassada ou raspada, tá? E o mais importante, gente, variedade, tá? Não existe regra na literatura que você deve repetir a mesma fruta alguns dias. Muito pelo contrário.
Você melhora a aceitabilidade através da variedade, certo? Então, primeira semana. Segunda semana, uma fruta de manhã, uma fruta no período da tarde. Se possível, frutas diferentes, gente. Então, assim, posso, doutor, laranja-lima? Pode. E por que eu falo, né? Essa questão das frutas, dos cítricos. Porque é muito diferente de tudo que o seu bebê já aceitou. Quem aí já não viu o vídeo do japonesinho chupando limão lá no YouTube? Depois você dá uma olhada, certo? Por quê? Porque é muito diferente. Ele chupa, faz a careta, depois ele chupa de novo. Por quê? Porque é muito diferente. Ele está aprendendo o processo de saborização dos alimentos, o azedo, o ácido, o cítrico, o gostoso, o mais doce, o menos doce, tudo isso interfere nesse momento de aprendizado do seu bebê, certo? Mais uma vez lembrando, não vou ofertar essa fruta da tarde, né, no horário que o seu bebê mama. Ou então, ele tem o costume de ter essa sonequinha no período da tarde. Vai ser naquele momento? Gente, quem que vai estar receptivo a alguma coisa com sono? Não vai funcionar, certo? E outro principal, gente, independente desses momentos, não sofram com aceitabilidade, tá? Isso é uma palavra-chave, porque lembra que a gente falou? Aporte calórico, leite materno até 1 ano. Então não sofram nesse processo, tá? Terceira semana, a papinha do almoço, a papinha salgada, né? Que na verdade não tem sal, né? Como funciona a nossa rotina aqui no consultório? Eu forneço aos meus pacientes as rotinas, né? As receitas dos principais grupos alimentares que esse bebê deve receber, né? O arroz e feijão é permitido desde o começo, 0 sal até 1 ano, 0 açúcar até 2 anos, né? Uso ali de tempero sempre com bastante critério, com bastante cuidado. Talvez só alho e cebola vai ser o suficiente, né? Desde esse primeiro contato com alimentos que não frutas, né? Lembrar das proteínas, ovo, carne, frango, peixe e porco estão liberadas desde esse início, tá? Lembrando que eu não falei carne de churrasco, não falei chupar torresmo, não falei comer peixe frito, tá, gente? Tudo isso faz muita diferença. 0 sal, 0 óleos aquecidos. Isso é igual uma fritura, tá? Porque, gente, o corpo do seu bebê está num processo de formação. Toda e qualquer sobrecarga, esse corpo vai pôr para fora. Isso igual a diarreia, isso igual a vômito, né? Então, assim, as carnes são permitidas, né? Essa fonte proteica importante, e o ovo também, né? Mas sempre usando de bom senso, né, gente? Não é um pequeno adulto comendo comida sem sal. Isso vai fazer diferença? Muita, tá? É claro que se você ofertar, o bebê tende a querer fazer, porque ele vê você comendo. Ele faz aquilo ali por associação de repetição. Agora, sempre a gente trabalhando, né? Carnes magras, por exemplo, ali as partes traseiras do boi, músculo, né? Você não vai fazer um churrasco de músculo, certo? Mas doutor, e se eu tirar a gordura da picanha? Pô, gente, se fosse fácil assim, a gente fazia dieta comendo picanha, certo? Por quê? Por que ela é mais saborosa pra gente? Porque a gordura está entremeada dentro das fibras da carne, certo? Doutor, eu ouvi falar que a carne de porco é muito forte. Gente, não é muito forte, né? Lembrar que existe toda uma qualidade ali. Às vezes o porco tem até menos carnes gordurosas do que o bovino. Isso ajuda com certeza, porque ele tem mais fibras. O que a gente falou lá atrás? As fibras ajudam as fezes. Então isso vai ajudar também nesse processo do seu bebê. Percebem como são pequenas diferenças que fazem uma grande associação de melhora no cardápio do seu bebê, certo? E lembrando, né? Tudo que a gente está falando aqui é associação. Então, uma fruta de manhã, raspada ou amassada, a papinha do almoço, importantíssima, e a fruta ali de tarde. Doutor, e a água? A água está liberada desde a primeira semana, tá? Filtrada ou mineral, certo? Lembrar que filtro de barro, né?
A literatura demonstra que passa bastante coisa ali, então realmente evitem se fazer, tá? Algumas pessoas optam em querer ferver a água, mas a ideia é sempre água filtrada ou água mineral. A água fervida pode ficar um pouco mais salobra, né? Bebês já tendem a não ter uma boa aceitabilidade à água, né? Porque pensa comigo, eu tenho leite materno da minha mãe que ele oscila toda a quantidade de gordura e proteína ao longo do dia. Então é algo muito mais atrativo. Eu iniciei o processo de comer coisas diferentes. Aí chega um copo d'água, isso não me chama muito atenção, isso não tem cheiro, isso não tem cor, isso não tem gosto, né? Tem gosto de água, né? Como a gente fala. Então, isso ali para o bebê, às vezes, ele tem uma baixa aceitabilidade. Lembrando, aporte hídrico, né? O que ele precisa beber de líquidos está vindo de onde? Do leite materno ou do uso de fórmulas. Tá? Então, tudo isso vai fazer bastante diferença. Tranquilo? Estamos na terceira semana, quarta semana do sexto mês. O que a gente vai preconizar ali? A janta, tá? Quando? 2h30, 3 antes do horário dele dormir. Por quê? Com o passar do tempo, isso vai melhorando a questão da aceitabilidade, reduzindo a mamada da madrugada. Então, isso é muito importante dentro do processo também, tá? O bebê tende a comer, a ter toda aquela liberação hormonal ali de digestão, isso facilita ele a dormir, ele dormindo ele vai crescer mais, tá? E aí com o passar do tempo, mais para frente, normalmente após 1 ano, começa a se pensar na ideia do desmame noturno, tá? Mas isso vai ficar para outra aula aqui, para outro vídeo. Combinado? Então vamos dar uma revisão aqui. Primeira semana, uma fruta pela manhã com oferta de água à vontade. Segunda semana, uma fruta de manhã, uma fruta de tarde, caprichando em variedade, tá? Um dos principais inimigos aí da seletividade é a variedade. Quanto mais variedade, melhor, tá? Terceira semana, papinha do almoço, sempre associando novas condutas no processo da introdução alimentar do seu bebê. E fechando ali a quarta semana, a janta, fechando ali o sexto mês do seu bebê. Certo, gente? Tranquilo? Entenderam? Pô, por favor, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários para que a gente possa conversar cada vez mais. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com as demais mães que você sabe que tem dúvida, mães de grupo. Poxa, acho que você está fazendo errado, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pô, olha só que interessante, o porquê que a gente começa com fruta, certo? Tudo isso faz bastante diferença, gente. Quanto mais preparada, quanto melhor assessorada você estiver durante o processo da introdução alimentar, eu te garanto que o sucesso alimentar do seu filho vai vir, tá? E desde o início, desde o sexto mês, é fundamental que as coisas aconteçam de maneira correta. Por quê? Porque intercorrências atrapalham todo o processo. E isso vai fazer muita diferença. Combinado? Tranquilo? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Certo? Deixa lá os seus comentários, curta o nosso vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.